Existe uma data no calendário espiritual que une dois mundos aparentemente opostos. Um mundo de catedrais de pedra e vitrais dourados, onde cavaleiros rezam antes de partir para a batalha. E outro mundo de tambores que vibram na madrugada, de ferro forjado e de caminhos abertos com a força de uma espada. O dia 23 de abril pertence a ambos. É o dia de São Jorge, o soldado que se tornou santo, o mártir que se tornou mito, o cavaleiro que, segundo a tradição, domou o dragão mais feroz que alguma vez aterrorizou uma cidade. E é também, para milhões de pessoas no Brasil e nas comunidades diaspóricas africanas espalhadas pelo mundo, o dia de Ogum, o Senhor do Ferro, o guerreiro que forja os seus próprios caminhos, aquele que nunca recua perante o obstáculo. Como é possível que um soldado romano do século III e uma divindade iorubá da África Ocidental se tenham tornado, ao longo dos séculos, uma única figura no coração de uma das maiores nações do mundo? Para responder a esta pergunta, precisamos de viajar. No espaço e no tempo. Comecemos pelo princípio. Pelo homem. Jorge nasceu na Capadócia, uma região da Anatólia que hoje pertence à Turquia, provavelmente no século III da era cristã. Era filho de uma família cristã numa época em que ser cristão no Império Romano era, na melhor das hipóteses, um ato de coragem silenciosa, na pior, uma sentença de morte. Apesar disso, ou talvez por isso mesmo, Jorge tornou-se soldado. Serviu no exército do imperador Diocleciano, um dos governantes mais poderosos e mais duros da história romana. E foi sob o reinado de Diocleciano que teve início uma das mais violentas perseguições aos cristãos que o Império alguma vez conheceu. A história que chegou até nós é simples na sua força. Quando Diocleciano ordenou que todos os soldados do seu exército sacrificassem aos deuses do Estado e renunciassem à fé cristã, Jorge recusou. Publicamente. Com plena consciência das consequências. Foi preso. Foi torturado. E foi, finalmente, decapitado, no dia 23 de abril do ano 303 da era cristã, segundo as crônicas eclesiásticas. Não há dragões nesta parte da história. Não há princesas, nem cavalos brancos, nem lanças douradas. Há apenas um homem que preferiu morrer a negar aquilo em que acreditava. E talvez seja precisamente essa a razão pela qual a sua história sobreviveu. Os mártires são os heróis mais difíceis de apagar. Mas a história de São Jorge que a maioria das pessoas conhece não é a do soldado martirizado. É a do cavaleiro que mata o dragão. Esta lenda não faz parte dos registros históricos primitivos do culto a São Jorge. Ela nasce, floresce e se consolida na Idade Média, especialmente através de um livro fundamental que marcou profundamente a espiritualidade cristã europeia, a Legenda Áurea, escrita pelo arcebispo genovês Tiago de Voragine no século XIII. Segundo a lenda compilada por Voragine, numa cidade da Líbia chamada Cilene vivia um dragão terrível que exigia tributo regular para não destruir a população. Primeiro foram animais. Depois vieram os sacrifícios humanos, determinados por sorteio. E quando a sorte recaiu sobre a princesa da cidade, foi nesse preciso momento que um cavaleiro desconhecido surgiu no horizonte, São Jorge. Com a força da sua fé e a precisão da sua lança, Jorge feriu o dragão. Prendeu-o com o cinto da princesa. E conduziu-o, domado, perante o povo aterrorizado. Depois ofereceu ao povo uma escolha: se batizassem, ele mataria o monstro. 15.000 pessoas abraçaram o batismo naquele dia, segundo o relato medieval. Simbolicamente, o dragão nunca foi apenas um animal monstruoso. Na tradição cristã medieval, o dragão representava o paganismo, a idolatria, as forças do mal que ameaçavam a alma. São Jorge a matar o dragão é a fé a vencer o medo. É a ordem a impor-se ao caos. É a coragem individual a libertar uma comunidade inteira do seu terror coletivo. É por isso que esta imagem atravessou séculos sem perder força. Porque fala de algo universal. Em Portugal, a ligação a São Jorge é especialmente profunda. Desde o reinado de D. João I, no início do século XV, São Jorge tornou-se o padroeiro do exército português. A sua imagem estava bordada nos estandartes das tropas que partiram para as batalhas da expansão. O grito de guerra, Portugal e São Jorge, ecoa em campos de batalha de Marrocos à Índia. É uma das mais duradouras associações entre um santo e uma identidade militar nacional na história europeia. A muitos milhares de quilómetros da Capadócia, numa outra civilização e numa outra linguagem espiritual, existe uma figura de poder comparável. No panteão iorubá, o sistema de crenças e divindades dos povos iorubá, oriundos do que é hoje a Nigéria e o Benin, na África Ocidental, Ogum é um dos orixás mais antigos e mais venerados. O orixá é, na cosmologia iorubá, uma força da natureza que habita e governa um domínio específico da existência. Ogum governa o ferro. Governa a guerra necessária. Governa os caminhos e as encruzilhadas, no sentido literal e metafórico. Pierre Verger, o etnólogo e fotógrafo francês que dedicou décadas da sua vida ao estudo dos orixás na África e no Brasil, descreve Ogum na sua obra fundamental sobre as divindades iorubás como a energia da ação transformadora,
aquele que converte a natureza bruta em cultura, através da força do ferro e do trabalho. Ogum é o ferreiro primordial. Foi ele quem forjou as ferramentas que permitiram à humanidade cultivar a terra, construir casas, abrir estradas, defender as suas comunidades. Sem Ogum, não há agricultura. Sem Ogum, não há civilização no seu sentido mais material e concreto. O seu símbolo é o facão, não apenas uma arma de guerra, mas também uma ferramenta de trabalho, um instrumento de abertura de caminhos através da vegetação densa. Quando Ogum usa o seu facão, não está apenas a destruir, está a criar espaço para que a vida avance. Esta é uma distinção crucial. Ogum não representa a violência pelo prazer da violência. Representa a força necessária para remover os obstáculos que bloqueiam o caminho. A sua guerra é sempre ao serviço de um propósito maior. As suas cores são o verde e o preto. O seu metal é o ferro. As suas ofrendas incluem cachaça, charutos e ferramentas de trabalho. A sua energia é masculina, solar, ativa e incansável. E chegamos agora ao coração desta história. Ao momento em que dois mundos se encontraram, não por escolha, mas por violência. E como dessa violência nasceu algo inesperado, uma síntese espiritual que resiste até hoje. Com o comércio transatlântico de escravizados, entre os séculos XVI e XIX, milhões de pessoas foram arrancadas do continente africano e transportadas para o Brasil, para as Caraíbas e para as Américas. Entre elas, muitos membros dos povos Yorubá, com as suas tradições, os seus cantos, as suas histórias e os seus orixás. No Brasil, que recebeu a maior população africana escravizada do Novo Mundo, as autoridades coloniais e religiosas proibiram ativamente a prática das religiões africanas. Rezar a Ogum era proibido. Celebrar os orixás era perigoso. Mas a fé não se deixa apagar por decreto. O que os povos escravizados fizeram, e o que o antropólogo Roger Bastide analisa na sua obra clássica sobre o candomblé da Bahia, foi extraordinariamente engenhoso. Associaram os seus orixás aos santos católicos que os colonizadores lhes impunham. Não por confusão. Não por rendição. Mas como estratégia de sobrevivência cultural. Bastide descreve este processo como uma máscara necessária, uma forma de preservar a identidade espiritual africana sob a aparência aceita pelo poder colonial. Ogum ganhou então o rosto de São Jorge. E a escolha não foi aleatória. Os atributos simbólicos eram espantosamente similares: a armadura e o facão, a lança e a espada, a batalha contra o dragão e a abertura dos caminhos, a proteção dos mais vulneráveis e a coragem perante o adversário. É importante notar uma distinção regional que os estudiosos sublinham. Na Bahia, Ogum foi sincretizado sobretudo com Santo Antônio. Já no Rio de Janeiro, e por extensão no imaginário popular de grande parte do Brasil, a associação que prevaleceu e se consolidou foi entre Ogum e São Jorge. Hoje, no Rio de Janeiro, o dia de São Jorge é feriado municipal. Às mesas das casas de candomblé e umbanda, nos altares de tantos lares brasileiros, as duas figuras partilham o mesmo espaço sagrado. Wagner Gonçalves da Silva, na sua análise da religiosidade afro-brasileira contemporânea, mostra como esta fusão foi tão profunda que, para muitos praticantes de umbanda, São Jorge e Ogum são simplesmente a mesma força espiritual manifestada em duas linguagens culturais diferentes. Mas de que fala esta figura do guerreiro, afinal, no contexto das vidas concretas de quem o invoca? Existe uma tradição popular, especialmente difundida no Brasil, que consiste em colocar à entrada das casas a planta conhecida como espada de São Jorge, a Sansevieria trifasciata, uma planta de folhas rígidas e pontiagudas, de um verde intenso orlado de amarelo. A crença é simples e bela: as suas folhas funcionam como espadas simbólicas que protegem o lar das energias negativas, dos conflitos e das influências perturbadoras. É uma das mais vivas expressões de como a espiritualidade popular traduz conceitos abstratos, proteção, coragem, purificação, em gestos e objetos do cotidiano. No plano mais íntimo, a metáfora do dragão é talvez a mais poderosa herança desta tradição. O dragão que São Jorge e Ogum enfrentam não é necessariamente uma criatura de escamas e fogo. É o medo que paralisa. A dívida que envergonha. A procrastinação que adia o que precisa de ser feito. O padrão que se repete e que não se consegue quebrar. E o cavaleiro, essa figura universal do guerreiro espiritual, representa a parte de cada um de nós que é capaz de montar a cavalo, olhar para o dragão de frente, e não recuar. Há algo profundamente humano nesta figura que atravessa culturas, séculos e oceanos. Seja no soldado capadócio que recusou ajoelhar-se perante o imperador, seja no orixá africano que forjou com as suas próprias mãos as ferramentas da civilização, o guerreiro espiritual não é aquele que nunca tem medo. É aquele que age apesar do medo. O dia 23 de abril não é apenas uma data religiosa. É um convite. Um convite a identificar o dragão que precisamos de enfrentar. A afiar a nossa própria espada, feita de determinação, clareza e fé, qualquer que seja a forma que essa fé tome. E a perceber que, nas tradições mais profundas da humanidade, a proteção nunca foi um escudo passivo.
Foi sempre uma escolha ativa. São Jorge montou o seu cavalo. Ogum empunhou o seu facão. E agora, a pergunta que esta data nos faz, é sempre a mesma. Que dragão estás tu pronto para enfrentar?